Antônio Marcelino, que nasceu no dia 31 de agosto de 1900 e faleceu no dia 31 de agosto de 1945. Ele que nasceu em Cândido Mota, veio com sua família de Assis para Maracaí, onde se estabeleceram, e até hoje há muitos parentes de Antônio Marcelino aqui. E ele foi um garoto que nasceu com uma condição médica que o impedia de se desenvolver fisicamente. Então, os relatos dão conta de que ele não cresceu da cintura para baixo. Da cintura para baixo, diziam que ele tinha um aspecto infantil, e da cintura para cima ele se desenvolveu mais, mas ainda assim, testemunhas, pessoas que tiveram contato com Antônio Marcelino, dizem que quando ele faleceu, ele tinha um aspecto de uma criança de 3 anos. Antônio Marcelino tem um apelido de Menino da Tábua pelo fato dele ter passado a vida toda em cima de uma tábua. Uma tábua de lavar roupa em rio. Ele não gostava de nenhuma outra plataforma. Ele viveu literalmente a vida toda em cima dessa tábua. Se você retirasse ele da tábua, colocasse num colchão, numa cama, ele chorava copiosamente até que você devolvesse ele para a tábua. Outra coisa muito interessante sobre Antônio Marcelino é que ele não se alimentava com comida. Ele não ingeria alimentos sólidos, ele bebia água e leite. E também não usava roupas. Quando alguém ia na casa de Antônio Marcelino, seus pais colocavam um tipo de pano na região pélvica, e mesmo nas noites mais frias, quando a mãe dele colocava um agasalho, colocava uma mantinha, algo inusitado acontecia. Na manhã seguinte, essa roupa, essa mantinha, estava no chão. Não seria algo espantoso se Antônio Marcelino tivesse movimentos dos membros. Nas próprias imagens dele, a gente pode reparar que ele vive com os punhos cerrados, ele não abria a mão e não se mexia. Muito embora ele vivesse nessa condição, Antônio Marcelino tinha absoluta sensibilidade sobre o que acontecia no seu entorno, expressava seus sentimentos. Aliás, quando ele recebia visitas de pessoas que já o identificavam em vida como um milagreiro, essas pessoas acreditavam que se ele sorrisse, se ele manifestasse um sentimento alegre, contente, seu dia seria bom. E se ele chorasse, era melhor ficar em casa. Antônio Marcelino, como eu falei, Antônio Marcelino já fazia milagres em vida. Ele atendia todo tipo de pedido, mas um milagre chama muita atenção. Produtores de leite, quando tinham problemas na produção, quando suas vacas não estavam produzindo leite, eles levavam 1 litro de leite para Antônio Marcelino, já que esse era o alimento fundamental dele, e no dia seguinte as vacas voltavam a produzir leite. Antônio Marcelino morreu oficialmente aos 45 anos, mas há outras 2 versões sobre o óbito dele. Uma de que ele morreu aos 20 anos, inclusive essa é a data ventilada na composição musical de Pardal e Pardinho, em sua homenagem, que acabou contribuindo muito com a divulgação desse aspecto de divindade do Menino da Tábua. Seu irmão diz que ele viveu até os 30 anos, mas oficialmente o Menino da Tábua viveu até os 45 anos. Quando ele morreu, a comoção em Maracaí foi imensa, muita gente se mobilizou para vir até aqui, onde ele está sepultado. Eu estou no cemitério de Maracaí. Toda essa mobilização acontece aqui no entorno do cemitério. Hoje é sábado de manhã, mas deve receber, até o final da tarde de domingo, mais de 40 mil pessoas. Isso aqui vai estar completamente lotado a partir de hoje à tarde e amanhã, domingo. Lembrando que Maracaí tem quase 13 mil habitantes e eu nunca vi uma mobilização tão grande gerada por um milagreiro de cemitério. A Igreja Católica não reconhece os milagres de Marcelino, ou pelo menos até agora não reconheceu. Essa é a sala de milagres, em homenagem a Antônio Marcelino. Essa é a sala dos milagres. Muito embora exista, evidentemente, muitos traços, muitos signos católicos dentro da devoção de Antônio Marcelino, não por outra razão, ele está numa capela. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ele é um milagreiro que atende todo tipo de pedido. Uma coisa muito interessante sobre o retrato de Antônio Marcelino, que a gente vê em todo lugar que a gente vai em Maracaí, não é inspirado nele, porque não havia fotografia de Antônio Marcelino.
Quem fez esse retrato foi um policial, especialista em retratos falados de São Paulo, que foi chamado a Maracaí e a partir da imagem de um irmão de Antônio Marcelino, que era muito parecido com Antônio Marcelino, acabou ilustrando seu rosto e o seu corpo a partir da descrição de familiares e testemunhas. Inclusive dizem que nessa época o seu irmão era muito abordado por devotos de Antônio Marcelino, acreditando que ele também tivesse os poderes milagreiros do irmão. Para fechar, é muito interessante ver o poder de mobilização que esse milagreiro tem com sua comunidade, com essa região do estado de São Paulo, próximo do Paraná. Muita gente do Paraná vem para cá também manifestar sua devoção, sua fé nos poderes de Antônio Marcelino e de ajuda para ele. E isso denota uma coisa que a gente diz muito sobre o milagreiro do cemitério, de que essas pessoas trazem consigo não apenas soluções ligadas à devoção, não só a crença popular, mas também uma relação de pertencimento, de orgulho, de identidade local muito grande. A cidade de Maracaí vive à luz do Menino da Tábua, e o Menino da Tábua é o maior embaixador da cidade de Maracaí em todos os lugares, colocando ela definitivamente como um ponto de rota de turismo religioso no Brasil. Eu vou contar esta história, ela é pura e real, e até hoje no mundo não existiu outra igual. No interior de São Paulo, este fato aconteceu, de um casal de lavradores, muito humilde plebeu, numa casa pobrezinha, uma criancinha um dia nasceu. Mas só após muitos anos que o fato foi alarmado, que a criança não crescia, deixando o povo abismado. Pobre pai e pobre mãe, que aquele drama sentia, pelos mistérios de Deus a criança não comia, só bebia leite e água em cima de uma tábua que ele vivia. Deitado naquela tábua que gostava de ficar, se colocasse no berço, não parava de chorar. Em cima daquela tábua, ele ficava contente. Assim passaram os 20 anos, aquele anjo inocente, com 20 anos morreu, foi morar com Deus eternamente. Aquele pedaço de tábua, com ele foi enterrado, e nos seus anos de vida foi o seu berço abençoado. Como menino da tábua, ele ficou conhecido, e hoje muitos cristãos milagres têm recebido. Doentes e aleijados já foram curados, por ele atendidos. E ele está sepultado para mostrar gratidão
pelo milagre alcançado. Muitos objetos estranhos deixam lá em seu jazigo. A Ele eu sempre peço que nos livre dos perigos, que dê a paz para o mundo, em cada segundo esteja comigo. Que dê a paz para o mundo, em cada segundo esteja comigo.